crianças! Tudo bem com vocês? Bem, estamos na aula do dia 26 de abril e a nossa aula de português hoje foi falando sobre discurso direto e discurso indireto. Eu vou explicar para vocês a diferença. O discurso direto, os próprios personagens falam, né? E aqui tem um exemplo. O príncipe, apaixonado pela moça, disse: "Quer casar comigo?" Esse aqui é um exemplo de um personagem falando. Vocês observam que tem o travessão aqui, que é uma das formas de identificar um discurso direto. O discurso indireto é quando o narrador ele transmite ao leitor o que os personagens disseram ou pensaram. Exemplo: o príncipe perguntou à moça se ela queria casar com ele. Observem que é a mesma frase, o mesmo sentido, sendo que aqui está somente uma frase sem o travessão. Uma frase simples, né? Uma frase afirmativa. Enquanto que no discurso direto, identificamos através do travessão. Na aula de hoje a gente passou as atividades, eu vou deixar no WhatsApp dos pais para que seja feito em casa as páginas do livro. Ok? Até a próxima aula. Na nossa aula de ciências, nós falamos sobre transformações e que estão sempre em constantes transformações, né? Quando a gente vai na padaria, né? Existe a transformação do pão. Na nossa casa, né? Quando a gente pega os alimentos naturais, né? In natura, e a mãe faz, a nossa mãe, né? No caso, a mãe de vocês, faz a comida, ela está transformando o alimento, né? Na sala de aula, quando vocês pegam um caderno branquinho, com as folhas branquinhas, e começam a escrever, vocês estão transformando também. Então, nós falamos sobre transformações. As transformações são dois tipos: reversíveis e irreversíveis. Hoje nós vamos falar só sobre os reversíveis, que são aquelas em que ocorre a mudança e depois de um tempo ela volta em seu estado inicial. Um exemplo de transformações reversíveis é a água, né? E eu já vou explicar, né? Os estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso, né? O sólido, né? Como eu falei da água, como é que a água é um estado sólido? São as pedrinhas de gelo, as geleiras, né? Elas estão em estado sólido. O líquido é a água que sai da torneira, a água que a gente bebe, né? E o estado gasoso são as gotinhas de água que ficam na tampa da panela quando a panela está quente, né? Fica no ar, né? Isso são estado gasoso. E aí a gente vai falar, né, sobre as transformações. Aí eu fiz um desenho aqui que tem no livro de vocês. Aqui é uma pedra de gelo, né, com um pouquinho de água derretido. Aqui é a água e aqui é o vapor da água. E aí, quando a temperatura aumenta, o que acontece com o cubo de gelo? Ele derrete, né? Então, ele passa do sólido para o líquido, que se chama fusão, ok? E o estado líquido, né? Quando a temperatura aumenta, o que acontece? A vaporização, a água evapora. Se a gente deixar a água muito tempo exposta ao sol quente, o que acontece? A água evapora, certo? E aqui já é o inverso. Quando a temperatura diminui, né, o vapor se condensa e transforma em água. Exemplo, a chuva, né? Lá no céu ela está em vapores, né? Ela condensa e se transforma na chuva, nas gotas que caem, correto? E do líquido para o sólido é a solidificação. Quando a gente põe as cumbuquinhas de gelo, né, que a gente enche as cumbuquinhas, elas estão em água, em estado líquido. Quando a gente deixa ela lá um tempão lá no freezer, ela endurece e se chama solidificação. E aí eu passei as atividades do livro que vocês vão fazer, tá? E eu vou corrigir depois, ok? Até a próxima aula.